E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma segunda opinião sobre o futuro, sobre o amanhã, sobre esse tempo tão complicado e muitas vezes incerto para cada um de nós, né? O dia de amanhã. Como será esse dia de amanhã? E para a gente começar, eu queria trazer à nossa memória aqui algumas letras de algumas canções populares. E a primeira é essa aqui, Aquarela. Ela tem uma parte... Por que ela não apareceu ali? Vai aparecer agora. Isso. Ela tem uma parte que diz assim: o menino caminha e caminhando chega ao muro, e ali logo em frente, à espera pela gente, o futuro está. O futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois nos convida a rir ou a chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela, ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Essa palavra é difícil, né? Mas eu acho interessante porque os artistas, de maneira geral, eles conseguem expressar, de alguma maneira, aquilo que a gente pensa, mas a gente não consegue colocar em palavras, né? E a gente vive isso. E os artistas conseguem expressar essas coisas. E eu acho interessante isso, né? O futuro vem, ele vem mesmo, não tem como a gente evitar isso, o futuro vai chegar. Quando ele chegar, vai deixar de ser futuro para ser o nosso presente. E ele é incerto, a gente não sabe bem. Por mais que a gente planeje, por mais que a gente semeie, a gente, às vezes, ou muitas vezes, não sabe que fruto vai dar. Né? Como a gente falou ontem, né? A vida não é linear. A vida, muitas vezes, nos apresenta circunstâncias que a gente não planejou. Né? E aí a vida e esse futuro nos convida ou a rir ou a chorar. Esse futuro pode ser bom ou pode ser ruim. E eu queria, além de trazer também essa contribuição dos artistas, eu queria trazer uma contribuição dos publicitários, né, com relação ao futuro. Então tem uma propaganda muito interessante que é a propaganda de origem aí do Bradesco Seguros. Né? E eles lançaram essa primeira propaganda e depois dela gerou muitas outras, mas essa foi a primeira, se não me engano, dessa nova campanha deles. Eu queria mostrar. Gustavo, passa aí porque eu acho que aqui vai ficar meio ruim. Vamos ver. Não seria bom se a vida fosse como um filme? Você tá lá no seu carro e vai que... E aí toca uma musiquinha e aparece a solução. Ou você tá na sua casa e vai que... Vai que grande, pequeno. De dia, de noite. Mas vai que a vida não é assim. Aí é melhor contar com a Bradesco Seguros, especialista em qualquer tamanho de vai que. Até os que você nem imagina que estão incluídos no seu seguro. Fale com o seu corretor, afinal, vai que... Bradesco Seguros, é melhor ter. É o vai que, né? Então é o seguinte, é melhor você cuidar do seu futuro, vai que, né? Vai que alguma coisa acontece no seu futuro. Então, gente, para a gente conversar um pouquinho, veja só, na opinião dos preocupados com relação ao futuro, você precisa tomar cuidado com ele. Você precisa correr atrás de algumas coisas para cuidar bem do seu futuro. As pessoas que são mais preocupadas, elas pensam dessa forma, como a propaganda diz, vai que. Então, antes que aconteça, é melhor você se prevenir de alguma forma. No entanto, esse é só um grupo de pessoas. Existem outros grupos de pessoas e os artistas também nos ajudam a compreender. Veja só algumas frases aqui de algumas canções. Diz assim... Estou ruim aqui, cara. É melhor tu passar por aí para mim. Olha só, Titãs. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Eu vou andar distraído, sem me preocupar com o futuro. Não quero saber desse negócio que vai que... Se acontecer alguma coisa, que aconteça. O acaso vai me proteger desses vai que. Não é o seguro Bradesco, é o acaso. Eu vou continuar a minha vida agora andando distraído, sem nenhum problema. Outra frase. Lulu Santos vai dizer assim:
Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir, né? Tempos modernos. Vamos viver agora, vamos nos permitir viver o presente. Não vamos pensar muito, porque o tempo vai escorrer pelas mãos mesmo. O importante é que você viva agora, se permita viver agora, viva o agora, independente do seu futuro. E por último, o grande Zeca Pagodinho, filósofo, vai dizer assim, ó, deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Né? O importante é agora, na opinião dos despreocupados, como é que é, Gustavo? Passa aí para mim. Na opinião dos despreocupados, o importante é curta o seu presente agora. Curta agora, porque o futuro a gente não sabe. O acaso, Deus, sei lá, alguém vai cuidar do meu futuro. O importante é que você curta agora. Então nós temos duas opiniões que eu acho que simbolizam bem aqui dois grupos de pessoas. Ou aqueles que são muito preocupados com o futuro, ou aqueles que não são nada preocupados com o futuro, só querem saber de curtir o seu presente agora. Só que nós temos uma terceira via. Se a gente está falando de segunda opinião, eu colocaria essas duas opiniões aqui como essa, vamos dizer assim, a primeira opinião. A segunda opinião é a opinião de Jesus. Como é que Jesus lida com a questão do futuro? Será que Jesus está na primeira ou está na segunda? Na verdade, nenhuma das duas. É uma terceira via que está lá em Mateus 6, de 19 a 34. Eu vou projetar o texto aqui, mas você também pode acompanhar na sua Bíblia. O que Jesus vai dizer com relação ao futuro? Veja só que interessante. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se o teu corpo for, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Esse é o nosso texto, é a opinião de Jesus acerca do futuro. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Mas antes, eu queria orar com vocês, né? Não adianta nada a gente falar ou simplesmente ler a Escritura se a gente não tiver com a nossa mente e o nosso coração disposto a nos submeter ao próprio Deus, à própria Escritura. Vamos orar então?
Senhor, primeiro nós queremos te agradecer pela Escritura, pela Bíblia, porque ela chegou até a gente, um texto que tem mais de 2000 anos, o Senhor a preservou durante todo esse tempo, e esse texto chegou até nós temos acesso a esse texto. E nós te pedimos que o Senhor mesmo possa falar ao nosso coração. Nós acreditamos que o Senhor iluminou, inspirou homens fiéis, homens crentes no Senhor, para escrever o que nós acabamos de ler, mas nós também queremos contar com essa mesma iluminação, inspiração, para entender o que o Senhor tem para a nossa vida hoje. Que a gente entenda a respeito do futuro, a respeito da tua opinião, e que essa opinião realmente possa fazer diferença na nossa vida hoje aqui, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Eu acredito que Jesus faz aqui 4 contrastes aqui nessa pequena passagem aqui. Então eu queria rapidamente conversar sobre esses 4 contrastes, e são 4 perguntas que a gente faz para a nossa própria vida. E eu acredito que respondendo a essas perguntas, a essa proposta de 2 caminhos, né, nós podemos entender um pouquinho melhor sobre a opinião de Jesus com relação ao futuro. O primeiro contraste é entre 2 tesouros. Ele coloca assim: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Você percebe que eu coloquei primeiro uma versão e agora estou usando uma outra, apenas para a gente enriquecer aqui o texto mesmo, para a gente entender com outras palavras. Mas acumulem para vocês tesouros não na terra, mas no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Veja só, qual é a pergunta que a gente tem aqui para responder? Pode passar aí para a gente. Aonde nós vamos acumular a nossa riqueza? Ou da onde é o nosso tesouro? Qual é a origem dele? Nós temos um contraste aqui que Jesus coloca. Primeiro nós temos a opção de acumular os tesouros na terra. E depois nós temos a opção de acumular os tesouros no céu. Qual é a diferença entre esses tesouros aqui? A diferença é que o tesouro na terra são corruptíveis. O que quer dizer isso? São facilmente destruídos. Os tesouros da terra, de uma hora para outra, podem acabar. A gente vê aí o Eike Batista, né, que até meses atrás era o homem mais rico do Brasil, que era, né, um símbolo de riqueza e etc. E agora está passando por um perrengue financeiro danado. Os tesouros da terra são como vaidade, eles se acabam. A qualquer momento eles podem se acabar. A qualquer momento pode ter uma bala perdida, pode ter uma doença, pode ter uma crise financeira, as coisas se acabam. O ladrão pode roubar, a ferrugem pode corroer. Os tesouros da terra são corruptíveis, mas os tesouros do céu não. Os tesouros do céu, Jesus diz que são eternos. Nenhum ladrão pode roubar da gente. A traça e a ferrugem não corroem. Por quê? Porque esses tesouros não são materiais. São tesouros que estão dentro da gente. E ninguém pode roubar a nossa própria alma. A gente pode dá-la para um ou para outro. Mas ninguém pode roubar a nossa alma. Ninguém pode colocar a mão dentro do nosso coração e arrancar o nosso coração. A não ser que seja esse coração físico, aí sim, né, poderia acontecer algo assim. Mas o coração, a sede das suas emoções, das suas decisões, da sua vontade, esse ninguém pode roubar. A habitação do Espírito Santo, que é a nossa própria alma, esse ninguém pode roubar. É o seu principal tesouro, é o seu coração. Aonde nós vamos acumular as nossas riquezas? É uma escolha que nós temos quando nós pensamos no futuro. Nós queremos acumular os tesouros da terra ou nós queremos acumular os tesouros do céu? É um primeiro contraste que ele faz. E ele continua fazendo mais contrastes. Qual é o seguinte? Antes, porém, existe um perigo aqui. Qual é o perigo de acumular os tesouros da terra? O perigo é a gente ser infectado com a ganância.
A ganância é querer ter sempre mais. Os tesouros da terra, eles nunca nos satisfazem plenamente. Sempre que a gente tem um celular, nós vamos supor, né? Eu quero muito esse celular, então eu quero até trabalho, consigo meu dinheiro e tenho esse celular. No momento que eu compro esse celular, a empresa vai lá e lança um celular melhor do que esse que eu tenho. E eu vou precisar trabalhar mais não sei quanto para conseguir o celular seguinte. E por aí vai. E nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Isso é ganância, é querer ter sempre mais. Os tesouros do céu, pelo contrário, quando nós temos, e quanto mais nós temos, mais satisfeitos nós estamos. Porque Cristo nos satisfaz. O desejo por Cristo é quem satisfaz todos os outros desejos. O contrário dos tesouros da terra. Quanto mais nós temos, mais nós queremos ter mais. É a ganância. Eu lembro da interpretação do Tim Keller a respeito daquela história de Isaac, que trabalhou durante 7 anos para ter Rebeca, não é isso? Jacó, não é isso? Jacó trabalhou 7 anos para ter Rebeca. E Tim Keller, falando dessa passagem bíblica, ele diz o seguinte: olha, Jacó trabalhou 7 anos querendo Rebeca. E ele, no final de 7 anos, ele teve um casamento. O pai da Rebeca fez uma grande festa, teve ali o seu casamento, e diz que ele foi e se deitou com sua mulher, e no dia seguinte ele levantou, olhou para o lado e viu que quem estava do lado dele não era Rebeca, mas era Lia. Era a cunhada, exatamente. Ele fala isso interpretando a nossa sede, né? Nós trabalhamos 7 anos para ter um celular. Quando nós conseguimos aquele celular, a gente olha para ele e fala: isso aqui não é Rebeca, isso aqui é só Lia. É exatamente, isso aqui não é um iPhone, é um Samsung. A gente olha para o lado, depois que a gente consegue, depois da euforia de conseguir aquilo, no dia seguinte a gente olha para o lado e vê: isso não saciou a minha vontade. Eu vou precisar trabalhar mais 7 anos para conseguir o que de fato eu quero. E depois que a gente consegue o que a gente pensa que a gente quer, na verdade a gente olha para o lado e vê: não era isso, ainda não estou cheio, ainda não estou completo. A gente trabalha para conseguir uma promoção ou mais dinheiro, e quando a gente consegue, a gente vê: ainda não encaixou alguma coisa aqui, eu ainda tenho sede, ainda tenho fome de alguma coisa. Porque a gente quer suprir através da ganância, de querer sempre mais. Os tesouros do céu são aqueles que nos saciam de uma vez por todas. Outro contraste que ele fala sobre 2 tipos de visão. Ele vai dizer que os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas serão? Qual é a pergunta que a gente tem aqui? A pergunta é: para onde que a gente está olhando? A gente tem 2 tipos. Ou a gente está enxergando as trevas, ou a gente está enxergando a luz. O que isso tem a ver com o nosso futuro e com isso que a gente está falando aqui? Se a gente olha para as trevas, se a gente abre o olho e está tudo escuro, a gente consegue ver alguma coisa? Não. A gente não consegue enxergar as pessoas, as coisas, a gente não consegue enxergar o mundo ao nosso redor. Mas se a gente abre o olho e existe luz, a gente consegue enxergar o outro, a gente consegue enxergar a nossa própria mão, a gente consegue enxergar o corpo. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: se você olhar somente em trevas, você vai ser um egoísta, porque você não consegue enxergar o que está do seu lado, o que está fora de você. Você não consegue, você só consegue olhar para dentro de si. As trevas nos impedem de olhar o outro. A luz nos faz enxergar o mundo ao nosso redor. A luz nos faz enxergar a nós mesmos, como nós somos. E também o mundo ao nosso redor. Nos impede de ser egoísta.
Aquela pessoa que só consegue enxergar os seus próprios desejos, as suas próprias ambições, a sua própria ganância, ela na verdade está em trevas. Ela não consegue enxergar nada ao seu redor. Ela só consegue enxergar o seu próprio umbigo, as suas próprias necessidades. Mas aquele que está em luz consegue enxergar o outro. Ele consegue enxergar as necessidades do outro. Ele consegue se relacionar com o outro, interagir com o mundo. É isso que Jesus está falando aqui. Qual é o outro contraste que ele tem aqui? Ele fala também de dois senhores. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Na outra versão diz a Deus ou a Mamon. Mamon é como se fosse uma entidade, né? Vamos dizer assim, é o dinheiro personificado, vamos dizer dessa forma, né? E a pergunta que a gente faz aqui é: a quem nós vamos servir? Nós vamos servir a Deus ou nós vamos servir ao dinheiro? Qual é a diferença entre esses dois senhores? Ele diz aqui que nós somos, na verdade, escravos. Ele não está comparando aqui, você quer ser escravo ou você quer ser livre? Não é isso que ele está falando. Ele está falando, você é escravo. Agora você precisa escolher qual é o seu senhor. E é interessante que ele não coloca na perspectiva do empregador. Porque um empregado, ele pode ter dois patrões. Não pode? Eu posso trabalhar em dois lugares. Eu posso ter contrato com duas pessoas e trabalhar para duas pessoas diferentes. Mas um escravo não. Um escravo ele só tem um dono. Ele não pode ter dois donos. O escravo ele só tem um dono. E ele coloca nesses termos. Ele fala assim, ó, você não pode ter dois donos. Você só pode ter um dono. Ou o seu dono é Deus, ou o seu dono é o dinheiro. Os dois ganham na sua vida um status de Deus, de divindade. Porque mandam em você. E você fica como um escravo. Só que o que é ser escravo de Deus e o que é ser escravo do dinheiro? O que é melhor? Ser escravo de Deus ou ser escravo do dinheiro? Quando nós somos o escravo do dinheiro, o dinheiro nos concede um valor extrínseco. O que é essa palavrinha significa? Extrínseco. É de fora para dentro. O valor te concede o dinheiro te concede um valor externo, vamos dizer assim. Se você tem o dinheiro, você externamente passa a ter um valor talvez social, um valor para as outras pessoas te olham, esse cara aí tem dinheiro. Você consegue alguns privilégios dentro da sociedade, você consegue acesso a algumas coisas que outras pessoas que não têm dinheiro não conseguem. Você ganha um valor, mas esse valor é um valor aparente, extrínseco, de fora. No momento em que você não tem mais esse dinheiro, que é uma circunstância momentânea, você pode ter ou pode não ter, a qualquer momento, você perde esse valor. No entanto, se o seu dono é Deus, Deus te concede um valor intrínseco. O valor de Deus é de dentro para fora. Você pode não ter nenhum valor social, você pode não ter nenhum privilégio social, você pode não ter o dinheiro, ou pode ter o dinheiro. Isso não vai influenciar no valor que você tem. Porque o valor que o seu dono, Deus, te confere é um valor interno. Não é um valor de ter, não é um valor temporário, mas é um valor de ser, é um valor eterno. É um valor de filho, é a sua identidade transformada. Quando você escolhe ser escravo de Deus, na verdade você está escolhendo uma nova identidade para você. Antigamente, na época... Oi, Tetê, tudo bem? Entra aí. Antigamente, na época em que esse texto foi escrito, que Jesus falou isso, essa questão da escravidão era uma coisa mais normal do que hoje, né? Hoje a gente não tem pelo menos não abertamente, essa questão da escravidão. Mas naquela época existia os escravos. E a relação de escravo e senhor naquela época é diferente
da que a gente tem em mente do Brasil colônia, né, daqueles escravos da África que sofriam muito, que eram chicoteados e etc. A relação era diferente naquela época. Os escravos não tinham essa mesma, vamos dizer assim, relação que a gente tem em mente quando fala em escravo aqui no Brasil. Né? Era uma relação, muitas vezes, se o patrão, se o dono fosse bom, fosse bondoso, ou fosse importante socialmente, o escravo ganhava um valor mesmo social. Ele é escravo do fulano de tal, alguém importante na sociedade. Então, Jesus tem isso em mente. Nós somos escravos, mas somos escravos do Criador dos céus e da terra. Nós ganhamos um status, uma identidade diferente, importante também. Somos filhos de Deus. Essa é uma nova identidade, é um valor conferido a você e a mim. Um valor intrínseco. O perigo que nós corremos aqui é o perigo da idolatria. De achar que Deus, que Mamon é o nosso Deus, que Ele nos confere valor, e começar a adorar esse Deus Mamon, e servir a esse Deus. O Vitor Hugo, o escritor, poeta, tem uma frase que ele diz assim, até se não me engano, o Frejá fez uma música até com esse texto, ele diz assim: de tempos em tempos, coloque todo o dinheiro que você tem na sua frente e diga, ele é meu, só para ficar bem claro quem é dono de quem. Então coloque o dinheiro na sua frente e diga assim, esse dinheiro é meu, eu não sou dele. O C.S. Lewis também vai dizer assim, se você não consegue doar alguma coisa, é porque você não a tem. Na verdade, ela é que tem você. Para você ter alguma coisa, você tem que ser capaz de doá-la, de abrir mão dessa coisa. E aí você vai dizer, eu tenho essa coisa. Senão, na verdade, é essa coisa que te possui. Quando você olha para o seu dinheiro e diz assim, ele é meu, eu posso abrir mão dele. Então você está profanando, vamos dizer assim, Mamon, o templo de Mamon. Isso é não adorar o dinheiro. Vamos para a última então aqui, depois que ele fala tudo isso, ele vai dizer assim, antes desse texto ele vai dizer, olha então para as aves não trabalham, não se preocupam, né, em trabalhar, em ganhar o dinheiro, mas eles têm o seu ninho, eles têm a comida, né, sem trabalhar, sem nada. Olha também para as flores do campo, elas têm um dia de vida, hoje elas nascem, amanhã elas já estão mortas. Mesmo assim, nem o rei mais rico que existiu, Salomão, se vestiu tão bem quanto essa planta, essa flor, que nasce hoje e amanhã morre. E quem foi que vestiu elas? Foi o próprio Deus. Então, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos com o que você vai comer, onde você vai morar, o que você vai vestir. É isso que ele está falando. E aí no final ele conclui assim, ó, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, que coisas? Ele está falando tudo, que o carro do ano, ele está falando a melhor casa, ele está falando isso? Não. O que ele está falando é o que comer, o que vestir e onde morar. É isso que ele está falando. Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. A pergunta que surge então é, qual é que é a nossa ambição? Tem gente que acha que ambição é pecado. Ambição não é pecado. A gente falou que o pecado é a ganância. É querer sempre mais e mais e para si. Sem olhar ao redor de todos. Né? Sem ter a visão da luz, mas viver em trevas. O egoísta, a ganância, o egoísmo, a idolatria do dinheiro. Isso tudo é pecado. A ambição não. A ambição é o que nos move. É o que você quer. O foco da sua ambição pode definir um caminho bom ou um caminho ruim para o seu futuro. Se o foco da sua ambição for, como diz o texto, a sua própria vida, então o seu futuro pode ser que aconteça bem ou pode ser que aconteça mal. Mas Deus não está envolvido com isso. Mas se o foco da sua ambição for o reino de Deus e a sua justiça, se for isso que você busca em primeiro lugar, então Deus está envolvido na sua história. Essa é a opinião, a segunda opinião a respeito do futuro de Jesus.
Se a sua ambição, o que você busca em primeiro lugar é a sua própria vida, então seu futuro é incerto. Mas se você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, então nós podemos ter certeza da presença de Deus, independente do que aconteça na sua vida. Pode ser que em alguns momentos você tenha dinheiro, você tenha um futuro bom, você tenha saúde. Pode ser que em outros momentos você não tenha dinheiro, você não tenha saúde. Mas uma coisa você vai ter sempre: a presença de Deus. O futuro, nós realmente não podemos controlar, não podemos dizer como será o amanhã. Responda quem puder, né? A gente não sabe. Mas uma coisa nós sabemos: nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas do nosso lado vai estar o bom pastor. O perigo que nós corremos aqui é o perigo da ansiedade. É o perigo de ficar ansioso com relação ao futuro. A proposta de Jesus para o futuro é assim: descansa. Não é nem aquela proposta de curtir o presente, deixa para lá, deixa a vida me levar. E nem a proposta de se preocupe com o futuro e fique desesperado para conseguir as coisas para o futuro. Vai que, né? Não é nem uma coisa nem outra. É uma terceira via. É uma segunda opinião de Jesus. A opinião é: confia no Senhor. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, o futuro, deixa que Deus cuida. Confia no Senhor. Basta cada dia o seu próprio mal. O texto se conclui dessa forma: basta cada dia o seu próprio mal. Cada dia trará os seus próprios cuidados. Deus vai cuidar de você à medida que os dias forem passando. Veja que na história de Moisés, quando Moisés vai livrar o povo do Egito, ele então chega numa situação muito difícil. Ele acabou de sair do Egito com todo aquele povo e ele se depara com um grande mar vermelho na sua frente. E ele diz assim: Deus, o que eu faço agora? Como será o meu futuro? O que vai acontecer? E Deus fala para ele: marche. Diga ao povo que marche. E ele só vê mar na sua frente. E ele obedece a Deus, ele vai marchando. O texto diz, e os estudiosos também vão concordar com isso, que o mar não se abre de uma vez por todas e ele enxerga lá a outra margem do rio e vai passando. Não. À medida que o povo vai marchando, o mar vai se abrindo. Veja que como isso requer fé nossa, né? Cada dia o seu próprio mal. A cada passo o mar vai se abrindo. Se Deus abrisse as janelas espirituais do tempo e mostrasse para a gente o nosso futuro, e mostrasse para a gente o que iria acontecer, não precisaria de maneira nenhuma de fé da nossa parte. Porque nós já estamos vendo. E fé é a certeza das coisas que não se veem. Se nós pudéssemos ver o futuro, não precisaríamos de fé. Nós já sabíamos o que ia acontecer. A fé vem porque cada dia requer o seu próprio cuidado. Cada dia o mar vai se abrindo. A cada dia. Nós não sabemos o futuro. Não sabemos o que nos reserva. Mas nós sabemos quem é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus de Israel, não é Mamon. Nós caminhamos em luz. Podemos, à medida que nós caminhamos, olhar para o nosso lado, interagir com quem está do nosso lado, com as necessidades das pessoas. Nós não somos egoístas, ou não devemos ser egoístas. É isso que Deus vai falar conosco a respeito do futuro. Para a gente então concluir, eu queria sistematizar para você tudo que nós falamos. Primeiro, aonde que nós devemos acumular? Os nossos tesouros da terra ou os tesouros do céu? Isso vai dizer se nós somos pessoas gananciosas ou não. Depois, para onde que nós vamos olhar? Nós vamos olhar para a luz ou nós vamos olhar para as trevas? Isso vai definir se nós somos pessoas egoístas ou não. Depois nós vamos nos perguntar a quem nós vamos servir. Se nós servimos a Deus ou ao dinheiro. Isso vai definir
o nosso próprio Deus, se nós somos pessoas idólatras, adoramos outro Deus, colocamos outro Deus no lugar do Deus de Israel. E por último, qual a nossa ambição? Né? A nossa busca, o que nós buscamos em primeiro lugar? Buscamos a nossa própria vida ou nós buscamos o reino de Deus? Isso nos livra de ser pessoas ansiosas. A ansiedade é talvez a doença número 1, né, vamos dizer, da pós-modernidade. Né? Se o estresse era a doença da modernidade de algum tempo atrás, hoje em dia já não é mais o estresse, é a ansiedade, a depressão causada pela ansiedade. Né? Quanta gente não toma remédio ou tem sintomas, né, do próprio corpo, né, dor de cabeça, dor nas articulações, insônia, tudo por conta da ansiedade, porque tenta buscar e resolver a própria vida, ao invés de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu queria encerrar com mais uma propaganda. Dessa vez é também de banco, mas essa eu achei interessante. E ela solta uma pergunta, no final. E essa pergunta é bastante interessante, que tem a ver com isso que nós falamos aqui. Vamos ver? Quando eu crescer, eu quero ser biólogo, ator e explorador. Menina de vôlei, eu quero ser caixa de supermercado e quero ser menina do ping-pong. Explorar vários lugares, explorar novas cidades, explorar selvas. Como toda criança, tinha 1000 sonhos. Sonhava 1000 coisas, mas tinha que tocar a empresa da família. Tem assim, bombeiro, mecânico e frentista. Para salvar as pessoas, apagar incêndio. Que eu gosto muito de carro, eu gosto de me fechar, entrar debaixo do carro. Meus filhos eu não vi crescer. Para ganhar dinheiro. Quando eu crescer, eu vou querer ser pintora, porque desde pequenininho eu gostava de pintar vestido e jardim. Mas o pessoal comentava muito que não valia a pena. Em 72 cantei na Itália. Gostaram muito de mim. Mas é aquela história. 12 anos dentro do laboratório. E eu fiquei com medo de largar o certo pelo duvidoso. E aí a vida passou. E eu nem percebi. O importante não é ter mais dinheiro, é saber o que ele pode fazer por você. Então, a pergunta que fica é: em que ponto que as coisas mudaram? Né? As crianças cheias de sonhos, cheias de planos, e a vida vai passando e a gente vai fazendo escolhas, e baseado em que nós fazemos as nossas escolhas? Baseado em quê? Que ponto que a coisa muda? A gente viu pessoas um pouco mais velhas, pessoas mais novas. Em que ponto que a opinião começa a mudar? Que a ansiedade começa a tomar conta, que mamon começa a reinar, que a gente começa a parar de olhar os outros e olhar somente para a gente mesmo, que as trevas começam a reinar ao nosso redor. Que ponto que isso muda? Às vezes a gente não sabe definir, foi dia tal. Mas a vida vai atropelando a gente. O futuro vai chegando sem pedir licença. Uma astronave que a gente tenta pilotar. E aí o futuro chega e nos convida ou a rir ou a chorar. O desafio para a gente hoje é que a gente aceite a segunda opinião de Jesus. Confie nele e que busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos ter um minutinho de oração silenciosa aí onde você está mesmo. Fale com Deus da maneira que você sabe, silenciosamente aí no seu pensamento.
apenas colocando diante dele a sua ansiedade. Quem sabe hoje você tem uma ansiedade específica, alguma coisa que você precisa decidir, algum sofrimento que você tem passado, que você precisa colocar nas mãos de Deus, algo que você precisa abrir mão, deixar nas mãos de Deus, parar de tentar controlar a própria vida. Quem sabe algo específico você tem hoje para entregar nas mãos de Deus. Faça isso agora aí onde você está, silenciosamente.